Era uma vez, há muito tempo atrás, em terras distantes, dois reinos que viviam em guerra: o Reino do Sol e o Reino da Lua. Todos os dias, o Reino da Lua realizava o ritual lunar que trazia a noite aos céus. Da mesma forma, o Reino do Sol fazia o ritual que trazia o dia aos céus. Entretanto, quando era manhã, o Reino da Lua ficava vulnerável, e quando era noite, o Reino do Sol também se enfraquecia, e por isso os reinos viviam em guerra há séculos. Mas algo havia mudado, uma promessa de salvação. Nascia o herdeiro ao trono do Reino da Lua. Ao pequeno príncipe foi destinado o poderosíssimo amuleto real, adjunto à sua coroa, capaz de evocar a lua ao céu. O menino cresceu, protegido dentro dos muros do palácio, onde fora ensinado a ser um rei severo e tirano, como era tradicional. Mas ele era doce, terno e bondoso com todas as criaturas. Ao contrário de seu pai, o príncipe não entendia como a tão bela luz do sol poderia ser tão odiável. E se perguntava como seria o mundo fora do castelo. Um dia, os reis fizeram um acordo de que seus filhos se casariam com um contrato de paz, para que a guerra entre seus reinos tivesse fim. Mas, ao saber da notícia, o príncipe da lua se indignou com a ideia de um matrimônio forçado. Ele não aceitava se casar sem que houvesse amor. Em uma manhã, o príncipe se aproveitou da fraqueza de seu reino e fugiu pela primeira vez para além dos muros do palácio, destinado a não retornar até que encontrasse seu verdadeiro amor. O príncipe pôde conhecer o mundo fora do castelo, inédito para ele. Pôde sentir a liberdade fora dos comandos de seu pai. De repente, uma criatura da natureza abordou o príncipe. Tratava-se de um fauno, o deus dos bosques, dos pântanos e das montanhas. Uma criatura vil e ardilosa, advinda das trevas. Temido por aqueles que atravessavam as florestas à noite, conhecedor dos pavores e pânicos de todas as criaturas vivas. Ele ofereceu ao príncipe o seu maior desejo: encontrar o amor verdadeiro. Porém, em troca, ele queria do príncipe o amuleto da lua. A fim de acabar com sua tristeza, o príncipe fez a troca com o fauno, que no mesmo instante desapareceu. Sem rumo, o príncipe passeava pela floresta, aproveitando as belezas e a calmaria, quando se repousou à beira de um lago, receoso sobre a troca que fizera. De repente ele avistou, à outra margem do lago, um belo arqueiro que passeava pela floresta em busca de alimentos para sua família. Encantado, o príncipe quis conhecer melhor aquele curioso plebeu e acabou sentindo algo que nunca havia sentido. Os dois caminharam pela floresta e aconteceu. Eles se apaixonaram.
Encontraram uma cabana abandonada no meio da floresta, onde puderam conversar durante todo o dia. E o príncipe nunca estivera tão certo. Finalmente encontrou o seu amor verdadeiro. Empolgado, o príncipe da lua foi correndo avisar aos seus pais que havia escolhido com quem queria se casar e apresentou a eles o seu amado arqueiro. Indignado, o rei da lua se pôs aos gritos, reprovou em absoluto o casamento. Disse que um nobre jamais poderia se casar com um plebeu e que se ele não cumprisse o acordo com o Reino do Sol, a guerra entre os reinos jamais acabaria. O príncipe não pôde desistir do seu amor verdadeiro. E por mais que aquilo doesse, ele decidiu renunciar ao trono para que pudesse se casar com quem desejasse. Antes mesmo que se eclodisse a guerra sanguinária entre os reinos do Sol e da Lua, uma terrível ameaça surgiu. Assim que chegou a noite, o fauno se tomou pelo poder do amuleto da lua. Ele se transformou em uma criatura imensa e fortaleceu sua natureza para que pudesse destruir os reinos que cercavam seu território, seus bosques e suas florestas. Disseminou o pânico, destruindo tudo que os homens haviam criado. Pisoteou as casas, ateou fogo e matou quaisquer que cruzassem seu caminho. Em meio ao caos, o príncipe reuniu o Rei do Sol com o Rei da Lua e teve uma sábia ideia para combater o fauno. Os reinos sozinhos não conseguiriam derrotá-lo, mas se os dois reinos juntassem suas forças rituais, do Sol e da Lua, aquela vil criatura poderia ser derrotada. E assim foi feito. Os dois reinos em harmonia uniram seus amuletos e fizeram um ritual que evocava toda a força cósmica contra o fauno. Assim puderam destruí-lo e salvar os dois reinos. Os reis aprenderam que, embora houvessem diferenças entre eles, essas diferenças os faziam ainda mais fortes. Por isso, poderiam viver juntos, em harmonia, com tolerância e respeito. O príncipe e o arqueiro realizaram seus sonhos. Passaram a viver na cabana no meio da floresta. Se casaram e viveram felizes para sempre.